Reflita. Se a gente soubesse o que é dito na nossa ausência, talvez pensássemos duas vezes antes de oferecer um sorriso sincero para tantas pessoas. Mas a verdade é que o que os outros dizem sobre nós não define quem somos, define quem eles são. Nem sempre é fácil, mas precisamos lembrar que o valor de um sorriso está em quem o dá, não em quem o recebe. Quem fala de você pelas costas já está atrás de você. Pessoas pequenas tentam diminuir as grandes, porque enxergam nelas o que falta em si mesmas. Não permita que palavras ditas na sua ausência contaminem sua essência ou a paz do seu coração. Escolha sorrir, não por quem não merece, mas porque você não precisa carregar o peso da mágoa ou da desconfiança. Sorria porque isso reflete a sua força e autenticidade. Afinal, o que importa não é o que falam quando você não está, mas o que Deus sabe sobre você. E Ele sempre exalta-os de coração puro. Reflita. Se a gente soubesse o que é dito na nossa ausência, talvez pensássemos duas vezes antes de oferecer um sorriso sincero para tantas pessoas. Mas a verdade é que o que os outros dizem sobre nós não define quem somos, define quem eles são. Nem sempre é fácil, mas precisamos lembrar que o valor de um sorriso está em quem o dá, não em quem o recebe. Quem fala de você pelas costas já está atrás de você. Pessoas pequenas tentam diminuir as grandes, porque enxergam nelas o que falta em si mesmas. Não permita que palavras ditas na sua ausência contaminem sua essência ou a paz do seu coração. Escolha sorrir, não por quem não merece, mas porque você não precisa carregar o peso da mágoa ou da desconfiança. Sorria porque isso reflete a sua força e autenticidade. Afinal, o que importa não é o que falam quando você não está, mas o que Deus sabe sobre você. E Ele sempre exalta-os de coração puro. Reflita. Se a gente soubesse o que é dito na nossa ausência, talvez pensássemos duas vezes antes de oferecer um sorriso sincero para tantas pessoas. Mas a verdade é que o que os outros dizem sobre nós não define quem somos, define quem eles são. Nem sempre é fácil, mas precisamos lembrar que o valor de um sorriso está em quem o dá, não em quem o recebe. Quem fala de você pelas costas já está atrás de você. Pessoas pequenas tentam diminuir as grandes, porque enxergam nelas o que falta em si mesmas. Não permita que palavras ditas na sua ausência contaminem sua essência ou a paz do seu coração. Escolha sorrir, não por quem não merece, mas porque você não precisa carregar o peso da mágoa ou da desconfiança. Sorria porque isso reflete a sua força e autenticidade. Afinal, o que importa não é o que falam quando você não está, mas o que Deus sabe sobre você. E Ele sempre exalta-os de coração puro. Reflita. Se a gente soubesse o que é dito na nossa ausência, talvez pensássemos duas vezes antes de oferecer um sorriso sincero para tantas pessoas. Mas a verdade é que o que os outros dizem sobre nós não define quem somos, define quem eles são. Nem sempre é fácil, mas precisamos lembrar que o valor de um sorriso está em quem o dá, não em quem o recebe. Quem fala de você pelas costas já está atrás de você. Pessoas pequenas tentam diminuir as grandes, porque enxergam nelas o que falta em si mesmas. Não permita que palavras ditas na sua ausência contaminem sua essência ou a paz do seu coração. Escolha sorrir, não por quem não merece, mas porque você não precisa carregar o peso da mágoa ou da desconfiança. Sorria porque isso reflete a sua força e autenticidade. Afinal, o que importa não é o que falam quando você não está, mas o que Deus sabe sobre você. E Ele sempre exalta-os de coração puro. Reflita. Se a gente soubesse o que é dito na nossa ausência, talvez pensássemos duas vezes antes de oferecer um sorriso sincero para tantas pessoas. Mas a verdade é que o que os outros dizem sobre nós não define quem somos, define quem eles são. Nem sempre é fácil, mas precisamos lembrar que o valor de um sorriso está em quem o dá, não em quem o recebe. Quem fala de você pelas costas já está atrás de você. Pessoas pequenas tentam diminuir as grandes, porque enxergam nelas o que falta em si mesmas. Não permita que palavras ditas na sua ausência contaminem sua essência ou a paz do seu coração. Escolha sorrir, não por quem não merece, mas porque você não precisa carregar o peso da mágoa ou da desconfiança. Sorria porque isso reflete a sua força e autenticidade. Afinal, o que importa não é o que falam quando você não está, mas o que Deus sabe sobre você. E Ele sempre exalta-os de coração puro. Reflita. Se a gente soubesse o que é dito na nossa ausência, talvez pensássemos duas vezes antes de oferecer um sorriso sincero para tantas pessoas. Mas a verdade é que o que os outros dizem sobre nós não define quem somos, define quem eles são. Nem sempre é fácil, mas precisamos lembrar que o valor de um sorriso está em quem o dá, não em quem o recebe. Quem fala de você pelas costas já está atrás de você. Pessoas pequenas tentam diminuir as grandes, porque enxergam nelas o que falta em si mesmas. Não permita que palavras ditas na sua ausência contaminem sua essência ou a paz do seu coração. Escolha sorrir, não por quem não merece,
mas porque você não precisa carregar o peso da mágoa ou da desconfiança. Sorria, porque isso reflete a sua força e autenticidade. Afinal, o que importa não é o que falam quando você não está, mas o que Deus sabe sobre você. E Ele sempre exalta os de coração puro. Reflita. Se a gente soubesse o que é dito na nossa ausência, talvez pensássemos duas vezes antes de oferecer um sorriso sincero para tantas pessoas. Mas a verdade é que o que os outros dizem sobre nós não define quem somos, define quem eles são. Nem sempre é fácil.